todos, a paz de Deus, todos que estão aqui, as irmãs do grupo, as irmãs do YouTube, as irmãs aqui da live, boa noite, né? Boa noite, quase um bom dia. Deixa eu ver se já vou dar, não, boa noite ainda, falta 1 minuto para meia-noite. Então, irmãos, como eu disse aqui, já estava aqui, que eu preferi começar um pouco depois nas outras plataformas, para não ficar o tempo todo demorando, né? Darwin, a paz do Senhor, Ukio, a paz do Senhor, também seja bem-vindo, Jéssica, a paz de Deus, porque o Senhor é Deus, irmãos, e a gente também não pode deixar de receber as pessoas, né? Então, para os áudios, nem do grupo, nem do YouTube ficar muito grande, eu já fui aqui falando alguns nomes, tá bom, irmãos? Voltou, seja bem-vinda, viu, Yukio, eu acredito que seja assim a pronúncia, seja bem-vinda. Então, irmãos, hoje o Senhor tem mais uma palavra de início, tá, irmãos? Quem tá já aqui há mais de uma semana Cefalídia, não sei se é assim seu nome, tá? Seja bem-vinda. Que eu estava reparando como o Senhor mudou um pouco o início das nossas lives. Neuza Paula, paz do Senhor. Sempre Ele tem me chamado a atenção um versículo ou outro, além da palavra que Ele quer trazer. E hoje meu filho levou uma palavra para mim ler um pouquinho antes de eu descer aqui, e aquilo ficou me martelando. E eu não vejo nada como coincidência, eu vejo sempre a mão de Deus operando nas nossas vidas. Quando Ele quer falar, quando Ele quer mandar um recado, quando Ele quer dizer algo para nós. Cleidson, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Márcia, a paz do Senhor. Então hoje, irmãos, eu vou começar lendo aqui a palavra de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 a 8. Mateus, capítulo 10. Anne, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Neuza, a paz do Senhor, também seja bem-vinda. Já bom dia, viu, minhas irmãs? Glória a Deus, sempre dando ao Senhor. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 10, do versículo 5 a 8, tá, irmãos? Que é uma palavra de início, porque o Senhor revelou umas coisas aqui e eu sei que alguém tem que receber, e eu vejo assim, mas eu sei que é para uma pessoa específica, para pessoas específicas, mas eu sempre tomo posse de toda a palavra de Deus, porque em algum momento das nossas vidas ela se encaixará, e a gente guardando na tábua do nosso coração a palavra, mesmo que às vezes nesse momento não se encaixe no que você está vivenciando, mas em algum momento pode se encaixar, não só para você, como para outro que o Senhor colocar nos seus caminhos, tá bom? Separe seu copo com água, se assim desejar. Quer deixar currículo, foto, exame médico, peça de roupa, quer apresentar alguém ao Senhor, irmãos, vai deixando desde o início da live, que o Senhor passeia, o Senhor sempre passeia no nosso meio, no meio onde sempre tem alguém reunido, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está ali. Então, em nome de Jesus, Edinalva, paz do Senhor, já começa desde agora, no Espírito, orar, pedir ao Senhor, colocando no altar dele aquilo que você deseja, porque eu creio que o Senhor é o Deus que ouvirá e responderá aquilo que você precisa. Deus abençoe, viu, irmã Malu? Mateus, capítulo 10, do versículo 5 a 8. Irmã Prisciela, a paz de Deus, seja bem-vinda. Nós vamos orar, tá, irmãos, para ler esse recado, esse início de recado da parte do Senhor dentro da palavra de Mateus. Depois nós vamos ler lá Marcos, capítulo 6, do versículo, irmãs, do 30 ao 44, tá? É a palavra nossa, mas nós vamos ler primeiro Mateus, depois eu repito. Hilda, a paz do Senhor. Vamos orar? A paz de Deus, irmã Priscila, seja bem-vinda, bom dia. Glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por mais um dia que está se iniciando. Obrigado por cada família que o Senhor já reuniu aqui. Nós aqui em unidade, unidos aqui, para aprender da Tua palavra, para orarmos juntos, para estarmos juntos, congregando aqui em Teu nome. Desde já eu louvo ao Senhor pelo dia que passou, pela semana que está quase se findando. Já estamos entrando aqui na manhã, no novo dia de sexta-feira, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor sempre é bom. A misericórdia do Senhor dura e durará sempre, sempre, sempre. Então nós agradecemos pelos Teus feitos, agradecemos pela Tua infinita misericórdia e pelo renovo que o Senhor nos entrega a cada manhã. Que nós possamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para entregar na vida de cada um todos os dias, todas as manhãs. Que
que nós estejamos preparados para receber mais uma palavra do Senhor. Agradecendo ao Senhor por sempre estar se revelando dentro da tua palavra. Que em nome de Jesus esse coração possa receber essa primeira palavra que o Senhor trouxe aqui. Em nome de Jesus, receba, tome posse e se fortaleça nas mãos e no poder do Senhor. Desde já louvo ao Senhor e agradeço pelos teus anjos intercessores, por cada família que está aqui, que ora por essa obra, que tem orado pela minha vida, pela minha família, que fica aqui na live, mas orando, intercedendo por essa live. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, dê a elas, Pai, a eles, em dobro, em bênçãos, em resposta. Porque muitos também estão aqui necessitando de resposta da parte do Senhor. Eu creio no teu poder e nos seus milagres e maravilhas que o Senhor operará no nosso meio em mais um dia, em mais uma madrugada. Desde já louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Sônia Santana, eu peço oração para mim e toda a minha família. Vou colocar no caderno de oração, tá, Sônia? Daqui a pouco a gente ora, tá? Sônia Santana e família. Vamos orar, tá? Vanessa, Rafaela, paz de Deus, paz do Senhor a todos que forem entrando enquanto eu estava orando aqui de olhos fechados. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre vocês. E aqui nós vamos compartilhar a palavra de Mateus, capítulo 10, versículos do 5 ao 8, que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: Não tomeis nenhum rumo aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas na casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expelis demônios, e de graça recebestes, e de graças dai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a ti. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por uma palavra de resposta para vidas que estão aqui, vidas que o Senhor quer falar, vidas que o Senhor quer trazer a revelação para que essas vidas se fortaleçam no Senhor. E entenda que ainda há um Deus, porque muitos duvidam, Senhor, mas o Senhor sempre tem se revelado, e que o Deus que foi ontem, hoje será para sempre, para toda a eternidade. E o que o Senhor ainda fala, que o Senhor fala com aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, pela palavra de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao 8, que foi profetizada aqui, vai ser compartilhada a partir de agora. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Espírito Santo do Senhor tome aqui esta live, que o Senhor tome o teu lugar que é de direito, que é o centro da nossa vontade. Deus amado, obrigado, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. Escute a paz do Senhor. Irmãos, essa palavra de Mateus a gente já também pregou ela aqui há um tempo atrás. Mas o Senhor hoje, quando meu filho trouxe a palavra, eu estava justamente, tinha visto umas notícias e às vezes, irmãos, a gente vê e se espanta ainda. Eu mesma ainda me espanto. Lilith, a paz do Senhor seja bem-vindo. Eu ainda me espanto com algumas notícias. Independente, eu não sei se esse senhor ainda era pastor ou pelo que depois eu li rápido, ele já tinha fechado a igreja dele, fazia um ano, estava perdido, acabou tirando a vida de uma filha de uma vizinha, e sabe lá Deus o porquê, e qual circunstância. Irmãos, não é aqui querendo contar tragédias, é para você entender o que o Senhor quer revelar através dessa palavra. A palavra do Senhor, irmãos, em Mateus capítulo 10, o versículo 5 e 8, o Senhor fala ali a missão, ele dá instrução àqueles que ele iam enviar. Ele estava enviando para levar as boas novas, levar a palavra dele, fazer a obra do mesmo jeito que ele fazia. Mas algo me chamou a atenção, irmãos, desde a primeira vez que eu li. Porque o Senhor, a princípio, fala e dá ordem a eles. O Senhor Jesus fala, olha, não vão atrás dos gentios, daqueles que não conhecem, não vão na cidade, nos lugares dos samaritanos. Antes, busquem as ovelhas perdidas do povo de Israel.
E isso aí, irmãos, me chamou muita atenção da outra vez e mais uma vez o Senhor chamou a atenção para que alguns aqui entendam. Porque o Senhor estava dizendo assim, que tem muitos filhos dele, que está, em vez de estar cuidando daqueles que estão ao redor, está querendo alcançar quem está fora. Está com o olhar de querer fazer a obra, de falar para os outros. Irmão Rodrigues, irmã Givanete, Colton, a paz do Senhor, Destiny, a paz do Senhor, Power Move, Calvin, a paz de Deus, todos sejam bem-vindos, bom dia. Então, irmãos, o Senhor me deu essa visão desse cenário. Luana, Calvin, a paz do Senhor, assim como o Senhor Jesus falou para aqueles que ele tinha ensinado e estava mandando para fazer a obra, vlog, a paz do Senhor, Anne, a paz de Deus novamente. Ele está dizendo para muitos aqui. O Senhor me deu uma visão de pessoas, irmãos, que estão preocupadas sempre em falar, não, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer a obra, mas sempre olhando para aqueles que estão do lado de fora. Mas o Senhor, dentro dessa palavra, ele chama aqueles homens que ele estava enviando para fazer a obra que ele havia ensinado, dizendo, a princípio, vocês não vão atrás daqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem o meu Pai, que não conhecem a mim. E nem muito menos na cidade dos samaritanos. Primeiro vocês venham alcançar as ovelhas que estão perdidas dentro do povo de Israel. E o Senhor me deu essa visão dessa forma. Eu vou orar, tá, Júnior? Paz de Deus, seja bem-vindo. Theo Fernandes, a paz do Senhor. Oração para o meu filho José Arthur. Eu vou marcar aqui, tá, Júnior? Irmãos, perdão, tá? Só anotar aqui, porque senão depois eu... Júnior José Arthur. Filho. Vou orar, tá, Júnior? Daqui a pouquinho. Então, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me mostrou algumas vidas que estão mil, a paz do Senhor seja bem-vinda, assim como o Senhor falou aqui. Porque aqui, eles estavam, irmãos, quando a gente é chamado para fazer uma obra, o coração da gente queima, a vontade da gente, irmãos, é sair fazendo a obra para lugares, e a princípio a gente não olha próximo aonde a gente vive, a gente quer fazer para fora. E o Senhor, quando eu estava lendo essa passagem hoje, novamente, Ele mostrou esse cenário de vidas que estão, Senhor, eu quero fazer a Tua obra, mas começa a fazer longe. Mas o Senhor me mostrou um cenário dentro da própria casa, dentro do próprio convívio, que está necessitando do teu empenho, de você estar orando, de você estar clamando, de você estar começando a fazer a obra aí. Irmãos, a gente tem sim sempre um olhar para os de fora, ver alguém passando por alguma necessidade, alguma luta, está precisando ali ser resgatado, a gente sempre olha para os de fora. Mas o Senhor está mandando um recado direto e Ele disse muito ao meu coração e falou bem assim, essa pessoa sabe quem é a pessoa e que é com ela que eu estou falando. Irmãos, busque, o Senhor já tem mostrado, porque quando Ele fala isso é porque Ele já falou. Quem é a pessoa que você precisa orar mais, que você precisa interceder, que você precisa estar ali cobrindo de oração, colocando em prática aquilo que o Senhor tem ensinado a você. Que muitos, irmã Fabiane, a paz do Senhor seja bem-vinda, que muitos que estão aqui estão aprendendo. Tem hora, irmãos, que não é só para a gente guardar os ensinamentos, aquilo que a gente aprende aqui, que a gente ouve, que a gente toma posse, só para nós. É para ajudar, para vidas e ajudar pessoas, ajudar sempre por um bem maior. Quando o Senhor fala aqui, e dá instrução, porque quando às vezes você vai ler, você fala, mas por que o Senhor Jesus foi justamente falar que não era para eles, irmã Rosa, paz do Senhor, seja bem-vinda, não era para eles irem pregar para os gentios que não conheciam o Senhor, para não entrar nas cidades dos samaritanos, que era um povo, que o povo de Israel tinha um pouquinho não se davam, vamos dizer assim. Mas sim ele deixa algo específico falando assim, olha, primeiro você vai buscar as ovelhas que estão perdidas dentro de Israel. E o Senhor está falando para você buscar, irmão Romero, a paz do Senhor também seja bem-vindo, bom dia. Buscar aqueles que estão ao teu redor, orar mais por esses que estão ao teu redor.
Às vezes, Érica, paz do Senhor, a gente sempre quer fazer a obra, irmãos, para os de fora. E às vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, existe alguém que está precisando também. Então, Cristo, ele dá um ensinamento para aqueles que iam fazer a obra e levar aquilo que ele havia ensinado. Primeiro, você busca quem está perdido dentro. Depois, vocês vão para fora. E a gente vê muitas das vezes, irmãos, a gente vendo aí o evangelho que está sendo pregado, onde tudo lá fora é mais bonito. O povo mora aqui na nossa nação, no Brasil, e não olha para as coisas que estão acontecendo aqui, mas tudo que acontece lá fora, vamos orar. Vamos orar por isso, por Japão, por Estados Unidos, por isso, por aquilo. E esquece que dentro da nossa nação está acontecendo coisa tão igual ou até pior. Mas é bom, né? Parece que é lindo, né? Você pregar lá fora. Você ir buscar as vidas lá fora. Você ir lá fazer lá fora. Mas o Senhor está mandando e está dando um recado direto aqui. Meu amado, olha ao teu redor, dentro da tua casa, dentro do teu lar, às vezes dentro da tua vida. Alguém, irmãos, que o Senhor já lhe mostrou que está precisando. Mas o teu olhar, muitas das vezes, não é dos de dentro. É para fora. E o Senhor está mandando, olhe para dentro. Tem gente dentro do teu convívio que está perdido. Deus não quer te ver triste, nem te ver chorando. Ele deseja todos os dias que seus filhos tenham alegria. É verdade, irmão Romero. Brian, a paz do Senhor. Então, nós somos filhos do Senhor. E o Senhor está mandando um recado direto. Eu vou falar bem assim, bem direto. Não fique querendo fazer a obra fora. Comece fazendo a obra dentro, ao teu redor. Sabe, ore, interceda. Ah, irmão, mas eu já falei, ninguém quer dar ouvido. Você não precisa estar todo dia falando para a pessoa. Coloque em prática, irmãos, o teu joelho. Na hora que você vai orar, apresente essas pessoas no teu altar, ou no altar do Senhor, como forma de oração, de intercessão da tua parte. Coloque. Não vá, às vezes você já falou sim, já falou, não ouviu, às vezes te magoou, falou algo que você não gostou. Pare de falar, tem hora que a gente tem que silenciar, mas a obra nós temos que continuar fazendo. Ana, a paz do Senhor, Tyler, quer orar, quer interceder. Code, a paz do Senhor também, seja bem-vindo. Então tem que se fazer isso, irmãos, e o Senhor está dando um recado aqui reto. E Ele vai lhe revestir de poder, porque mais um pouquinho, versículos 7 e 8, ele fala, você vai expelir demônios, vai curar enfermos, você vai trazer alegria para aqueles que estão tristes, você vai libertar os cativos. Mas nunca se esqueça que de graça você recebeu e de graça você tem que dar. Então aí é sinais que o Senhor nos dá para identificar quem realmente está em Cristo, quem está fazendo a obra do Senhor do jeito que Cristo ensinou, não é cobrando, irmãos. Porque o poder é do Senhor, Ele lhe deu de graça, Ele vai lhe dar de graça, Ele vai lhe revestir de poder de graça, então de graça você também faça. Foi isso que Cristo ensinou. Mas antes de fazer para os de fora, comece pelos de dentro. Às vezes até mesmo, irmãos, a própria pessoa está precisando de fortalecimento, da graça, do poder de Deus, mas não sempre, irmãos. É sempre levada. Eu estou dizendo assim, irmãos, não é que o Senhor não está dizendo que é um problema, um erro da pessoa, mas é como ela foi ensinada, como eles foram ensinados. Quando você vai em certos lugares, o que te falam para fazer é sempre buscar os de fora, mas esquecem dos de dentro da própria casa. E eu ainda, irmãos, vou falar bem claro assim, o Senhor está dizendo de dentro da sua própria casa. Eu estou falando aqui ao redor, vizinhas também. Mas o que o Senhor tocou muito no meu coração é os de dentro. Porque o povo de Israel era o povo dele. Então ele estava falando, busque primeiro as ovelhas perdidas de dentro do nosso povo, de dentro da nossa casa. Então, meu amado e minha amada, busque. Busque por alguém que está precisando e você sabe o que precisa. Ore, ponha no altar do Senhor, mas nunca se esqueça
Que Deus é Deus, Ele vai te revestir de poder, Ele vai te revestir, Ele vai te dar poder para curar, para sarar, para libertar. Na hora que você sentir a força de Deus dentro de você, irmãos, profetize sobre a vida dessa pessoa. Clame por ela. Busque. Irmão, já clamei, mas não estou vendo nada. Você vive de fé ou você vive pelo que você vê? Você tem que, se você vive de fé, mesmo você não estando vendo agora, já comece a viver como se estivesse vendo a vitória. É isso que o Senhor requer de mim. Irmãos, quando a gente chama a existência algo que não estamos vendo, algo que ainda não aconteceu, e a gente começa a vivenciar e a profetizar como se já houvesse acontecido, irmãos, isso chega na minha e na tua mão, de forma sobrenatural. Então o Senhor está enviando um recado aqui, para causa certa, endereço certo, como os assembleanos, os pentecostais gostam de falar. Então, em nome de Jesus, receba, comece a ter um olhar, peça para Deus apurar o teu olhar espiritual, para você entender, para ver quem dentro da tua casa está dizendo. Porque, irmãos, tem muita gente que está sorrindo para você, mas só Deus sabe por dentro como está. Graça Silva, Pai do Senhor, o que está passando. Só o Senhor conhece o íntimo. E Ele está falando porque tem gente que intimamente está perdida, precisa dEle, mas aquele que está ao redor, que conhece o Senhor, que não está tendo um olhar diferenciado. Nós temos que orar. Não quer dizer, irmãos, que você vai viver a vida inteira, mas enquanto o Senhor assim lhe tocar e continuar lhe mandando, ore, interceda, peça por essa vida. Que independente onde estiver, para onde for, mas que a tua oração sempre vai surtir efeito, porque essa pessoa estará coberta pela oração sua, nossa, de quem for. Mas olhe dentro da tua casa, tem alguém precisando e precisa muito, assim diz o Senhor. Tá bom, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. É o comecinho, né, irmãos? O Senhor tem mudado um pouco o jeito da gente começar a live e eu tenho gostado muito, porque como eu digo aqui, eu não anoto nada, não tem nada. O que eu anoto aqui é nome de quem pede oração. Mas a pregação não tem nada anotado aqui. Se eu pudesse ter para mostrar para vocês aqui a mesa onde eu fico, não tem nada. Só tem um caderno onde eu anoto os nomes e a Bíblia aqui. E às vezes eu coloco marca-página só para deixar onde a gente tem que falar. Nós começamos uma palavra que meu filho tinha acabado de me entregar, né? Mateus capítulo 10, do versículos 5 e 8. Agora a palavra de hoje, irmãos, é Marcos capítulo 6, do versículo 30 a 44. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44 é a nossa palavra. Ore pela Leide. Vou estar orando, tá, Rodrigues? Leide. Vou marcar aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar orando. A palavra do Senhor que nós vamos compartilhar agora para todos nós, tá, irmãos? A primeira foi para pessoas específicas. Essa daqui é para todos nós. Se você crê, tem fé, creia que essa palavra vai chegar nas tuas mãos e vai ser vitória para a tua vida e para a minha vida também, para todos nós. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44, tá, irmão Malu? Deus abençoe, viu? Eu falei 34 e 44, tá? Perdão, meus irmãos. Então, vou orar novamente aqui, nós vamos já ler a palavra para não se estender. É uma palavra conhecida também, mas é uma palavra de bênção da parte de Deus para mim e para a sua vida. Maria de Lourdes, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, já oramos aqui, compartilhamos, profetizamos palavras de Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 8. Vamos falar agora a palavra para o todo, para todos nós. Palavra do Senhor para mais um dia. Palavra de luz, palavra de direcionamento da paz do Senhor. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Em nome de Jesus vai ser profetizado e compartilhado a partir de agora. E mais uma vez, Pai, aduba o nosso coração, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para receber aquilo que o Senhor tem para entregar aqui. Em nome de Jesus eu louvo, em nome de Jesus eu agradeço. Obrigado, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Selma, a paz do Senhor. Street Fashion, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, viu? Jacimara, a paz do Senhor. A palavra do Senhor de Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44, diz assim:
Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles lhe disse: Vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensiná-los muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os seus discípulos e lhe disse: É deserto este lugar, e já avançado na hora. Despede-os para que eles passem pelos campos ao redor em aldeias e comprem para si algo para comer. Porém ele lhes respondeu, Jesus: Dá-lhes vós mesmo o que comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: Quantos pães vocês têm aí? Ides ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e o abençoou, e partiu os pães. Deu-os aos discípulos para que distribuíssem por todos, repartisse também os 2 peixes. Todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por essa palavra essa de resposta para a oração, para o coração de muitos que estão aqui. Pai, muitas das vezes, Senhor, o teu povo, nós somos teu povo que não somos perfeitos, mas muitas das vezes estamos sim, precisando de palavra de fortalecimento, de força, de resposta num tempo e numa situação que às vezes a gente não tem o que fazer. Mas o Senhor é um Deus que sempre traz resposta na hora certa e no momento certo. Obrigado por essa palavra de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44, que profetizamos aqui e vamos compartilhar a partir de agora. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, grandioso, porque o Senhor é aquele que fez milagre nesse tempo e fará um milagre nesse tempo chamado hoje, para muitas famílias, para muitas vidas aqui. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, Kate, a paz do Senhor. Meus irmãos, aqui é a primeira multiplicação dos pães, né? Nós todos já ouvimos, eu acredito, a maioria aqui já ouviu muito sobre essa palavra. E o Senhor traz essa palavra num momento onde tem vidas e corações aqui que estão desesperados. Pessoas que olham para um lado e para o outro, muitos de nós que às vezes estamos buscando uma saída e não encontramos. Inês, a paz do Senhor. Mas o Senhor é um Deus, irmãos, que Ele sempre é um Deus de amor e um Deus zeloso. Os discípulos que tinham sido enviados para outras cidades, para outros lugares, para dentro do povo de Israel, como a gente acabou lendo lá em Mateus, primeiro buscar as ovelhas perdidas dentro do povo, eles tinham voltado, encontraram com Jesus e começaram a contar o que eles tinham feito, o que eles tinham passado de ensinamento, daquilo que Cristo tinha ensinado para eles. E Cristo vendo neles, no trajeto que eles fizeram, que eles não haviam parado, muito menos às vezes, para comer. Então o Senhor falou assim: olha, vamos descansar, vamos para um lugar deserto, onde ninguém saiba onde a gente está, para a gente descansar. É necessário descansar. Vânia Almeida, Panir, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Precisa descansar. E eles concordam. Só que quando eles embarcam no barco, irmãos, a multidão olha e reconhece, e fala: olha, não é Jesus e os dele entrando no barco?
O barco está direcionado para frente, eles vão para o outro lado. O que que eles fizeram, irmãos? A pé. Chegaram lá antes deles. Passaram, foram para outra margem, chegaram antes de Cristo e os discípulos. Quando eles colocaram o pé, que colocaram o barco para descer, a multidão já estava lá. E Cristo se compadecendo de tanta fé e amor que aquele povo tinha, com o que ele ensinava, com as palavras que Deus havia colocado para que ele ensinasse, eles estavam ali, irmãos, tinham ido a pé, eles de barco, ele querendo lhe dar o descanso para os dele, né? Entraram no barco, não foram a pé para descansar, para chegar no lugar, e aquele povo chegou de a pé, porque sabíamos que ali haveria cura, libertação e ensinamento. Quantos de nós, irmãos, estamos nessa situação, sedentos de Deus, sedentos de saber que, sabe, de buscar Cristo, querer que Ele nos responda, trazer bênçãos e curas e libertações. Aquele povo estava daquela maneira, Eudenice, a paz do Senhor, Tasha. E quando eles chegam ali, Cristo olha e ele não tem como, irmãos, mandar eles de volta. Ele viu o sacrifício que aquele povo teve de correr a pé e chegar na frente deles, com fome, no sol. E ali Cristo desce do barco e fica tão maravilhado com aquela multidão que tinha ido lá a ter com eles, que ele começa a ensinar. E ali ele começa a ensinar, só que vai escurecendo o dia. E os discípulos preocupados, porque sabiam que eles tinham vindo correndo a pé. Não tinham comido nada, ficaram ali até aquela avançada da hora, ouvindo Cristo falar, ouvindo os ensinamentos dele, sem se alimentar. Então eles chegam perto de Cristo e falam, olha, Senhor, é melhor despedir esse povo, para que eles vão aí pelos campos, passam pelas vilas e peguem algo para comer, porque ninguém consegue, né, ficar forte sem comer. E Cristo fala, por que vocês mesmos não dão comida a eles? Eles falam, Senhor, mas a gente tem pouco dinheiro aqui, a gente vai comprar só isso aqui de pão, não vai dar para essa multidão. Aí ele fala, o que é que vocês têm? Veja aí o que vocês têm e me digam. Nilda, a paz do Senhor. Regi, Tiago, a paz do Senhor. Família, Sara, a paz de Deus. Cíntia, Cláudia Menezes, Marisa. Aí eles chegam, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor pega, olha para o céu, consagra ao Senhor e abençoa e fala, olha, agora separa cada um em grupos. E os discípulos começam a separar de 100 em 100, de 50 em 50. E ali começa a levar o pão que Cristo havia consagrado a Deus e partido. Irmão, sobrou. Aquilo que era pouco se tornou muito. Por quê? Porque Cristo consagrou a Deus e ele sabia o poder do Pai, que o Pai faria um milagre. E aquele povo estava ali por conta daquilo que o Senhor tinha, a marca que o Senhor tinha colocado em seu próprio Filho. E ali todos comeram, todos se alimentaram. E aqui a palavra do Senhor fala de 5.000 homens, mas a gente fala homens e esquece que tinha mulheres e crianças também. Então foi uma multidão. E o Senhor é Deus, irmãos, para fazer isso na tua vida, nas nossas vidas. Talvez o que você tem hoje, você apresenta o Senhor e fala, Pai, olha, senta numa cadeira na tua casa e fala, eu não tenho nada. Às vezes não tem saúde, o casamento está ali em ruínas, os filhos estão ali tudo rebelde. Às vezes a mulher foi embora, o esposo foi embora, perdeu o emprego. Abriu os armários, está tudo vazio. A conta bancária está vazia, dívida para todo lado. Águia, Zé Silva, Maria da Penha, Elídia, Mary, Bruce, a paz do Senhor. Alice, Marcos Oliveira, paz de Deus, bom dia. Jessie, Nancy, a paz do Senhor. Luciana, Amanda. Então, irmãos, o Senhor está aqui mostrando para a gente que às vezes você não tem nada, agora daqui a pouquinho nós vamos orar. Você vai apresentar ao Senhor aquilo que você tem. Se a tua fé está pequena, Pai, olha, eu me apresento diante de Ti com uma fé minúscula.
Mas eu creio no poder do Senhor porque eu consagro a minha vida, eu consagro o meu ministério, eu consagro minha família ao Senhor, crendo e creio que o Senhor fará multiplicar. O Senhor fará minha fé ser dobrada. O Senhor fará, se é os armários, está olhando vazio. Profetize, irmãos. Tenha esse hábito de profetizar. Não é só pastor, profeta e missionário que profetiza, não. O Senhor dá o poder, como a gente leu no começo, lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 8, para todo aquele que crê. Se você crê que Cristo Jesus é seu Senhor e Salvador, Filho de Deus e Deus Pai, a único só, e meu amado e minha amada, o poder também é de entregue, se assim você pedir, se assim você orar, Regiane, a paz do Senhor. Irmãos, vamos parar de ficar esperando do outro aquilo que o Senhor já disse, que Ele tem poder para entregar. Iris, a paz do Senhor. Depois eu te sigo também, viu, Iris? Obrigado. Mara, Antônia, a paz do Senhor. Tian, Ravi, sou de São Paulo, seja bem-vindo. O Senhor quer falar conosco. Talvez hoje você está com as suas mãos vazias. Por dentro, você está vazio. Você não tem nada. Talvez você olhe e fale, Pai, não tenho nada para lhe entregar. Mas é esse pouco que você tem. Entregue ao Senhor. Peça a Ele que Ele abençoe. Consagre a Deus para que o Senhor multiplique. O Senhor quer multiplicar as tuas forças, a tua fé, abrir as portas que estão fechadas, a sua saúde. Ele quer entregar cura, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer transformar a vida dos teus filhos e filhas. Se é esposo, se é esposa, se é marido, se é pai, se é mãe. Independente do cenário, os teus negócios, às vezes tua vida financeira está em ruína. O Senhor é Deus. Talvez você vá olhar e falar, Pai, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para ofertar, só tenho dívida, tenho isso. Irmãos, apresenta no altar do seu Pai, eu não consigo, não tenho como fazer. Meu Deus, venha me socorrer. Davi, como eu sempre gosto de falar sobre Davi sabia orar e pedir a Deus como ninguém, e ele sabia que aquilo que ele orava, porque ele cria, sem duvidar, o Senhor entregaria. O Senhor faz isso, fez no passado, faz isso hoje e fará eternamente. Para todo aquele que buscar, para você que crê. Então, meu amado, nós vamos orar. O Senhor aqui dentro dessa palavra, irmãos, eu não estou aqui me apegando, estou contando num todo essa passagem. Aquele povo não tinha o que comer e eles, Jesus e os discípulos, não tinham em dinheiro, se eles fossem naquele momento suprir a fome daquele povo, não daria. Mas o pouco que eles tinham, eles levaram ao Senhor. Jesus simplesmente olhou para os céus, abençoou, consagrou e repartiu até o pouco, o pouquinho. E esse pouco, irmão, se tornou muito, porque todo mundo comeu e ainda sobrou. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra nessa madrugada de sexta-feira. É um final. Para vocês verem, irmãos, o Senhor, Ele trabalha de uma forma que às vezes quando eu tento compreender o jeito dele, a gente nunca vai entender. Como a palavra de Deus diz, os pensamentos dele são maiores que os nossos. Uma palavra dessa simplesmente num final de uma semana, onde muitos está chegando no final de semana, às vezes olha para lá, olha para cá, não sabe o que vai pôr na mesa para os seus filhos, para a sua família, ou não sabe mais o que fazer, não tem, já procurou, já tentou, ou passou a semana inteira com dor, com uma enfermidade. Chega final de semana e fala, Pai, mais uma semana, se terminou e eu vou começar o final de semana cheio dessa dor. Não, o Senhor está dizendo, apresenta ao Senhor aquilo que você tem, aquilo que você está passando agora, porque Ele é poderoso, irmãos, para reverter esse cenário. Ele é poderoso para mudar. Mara, Vailde, a paz do Senhor. Soleane, a paz de Deus. Né? Fetes, seja bem-vindo, viu? Jesus te ama. Diticela, Jumi, oi, tudo bem? A paz de Deus. Laudiane, não sei se é isso. Então, irmãos, é o que o Senhor quer passar para mim e para você. Assim como Ele fez nesse fatídico dia, onde uma multidão se esforçou, irmãos, porque foram correndo de encontro ao Senhor, muitos enfermos, muitos com dores, mas queriam mais de Cristo, queriam estar ali, queriam ser curados, ser libertos, ser transformados. Thaís, a paz do Senhor, seja bem-vinda também, Jesus te ama.
Então, irmãos, assim o Senhor se compadeceu e ali mesmo cansado, porque eles tinham ido para descansar, ele continuou fazendo. Então, irmãos, aquele que não se cansa, aquele que tem um olhar amoroso e sempre por mim, por você, ele está dizendo: apresente como você está. Venha a mim, que eu vou lhe aliviar. Venha a mim, o socorro só pode vir de mim. Então, apresente, irmãos, aquilo que você está passando nesse momento, as suas fraquezas, aquilo que talvez você não tenha nada, mas até mesmo esse nada que você acha que não tem, o Senhor é poderoso se tornar um tudo, para você ter e ainda dividir com o outro, com outro e com outro. Porque tudo que o Senhor faz, irmãos, para mim, para você, em forma de bênção, em forma de milagre, não é só para você. Você tem que dividir com o outro, com o outro, com o outro. Carmen Santos, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração de vocês. Mas essa é a palavra de hoje, uma palavra de fé, de esperança. Que se você recorrer ao Senhor, através da tua oração, através daquilo que você precisa se apresentar, como nós vamos agora entrar em oração, o Senhor é poderoso dos céus para fazer e multiplicar aquilo que talvez para você hoje não é nada, você não tem nada, mas o Senhor fará ser muito, em nome de Jesus. Tanto que você vai dividir com mais pessoas também. Tá bom, irmãos? Isso eu estou dizendo, tá, irmãos? Não só espiritualmente falando, mas como aqui no mundo físico. Tá bom, irmãos? Apresente ao Senhor agora, é tempo. Agora vamos abrir nossa boca para falar com aquele que tudo pode. Missionária Dalva, a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Maikian, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Deus te ama. Vamos orar, irmãos? Vamos clamar ao Senhor e buscar a Deus, porque Ele é bom. Eu anotei alguns nomes aqui, irmãos, mas você que precisa de oração, vamos agora, abra sua boca, ore, nós vamos estar aqui juntos, vou estar apresentando cada um aqui, tá bom? Mascarado, a paz do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua palavra de Marcos capítulo 10, do versículo 5 e 8, ou Mateus capítulo 10, versículo 5 e 8 e Marcos 6, do versículo 30 a 44. Obrigado, meu Deus, porque essas palavras se ligam, se juntam, para que em nome do Senhor, aquele que estava num momento difícil, passou uma semana que não muito boa, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, terminou a semana achando que nada vai acontecer, mas o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor multiplica, o Senhor faz aquilo que não era nada, que seria pouco, a se tornar muito. Então, em nome de Jesus, que essa vida, independente do cenário, se foi humilhada, se é o casamento, se é a vida financeira, espiritual, se é a saúde, vai receber de ti o milagre vindo do Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu coloco diante de ti a vida do Júnior, que pediu oração pelo seu filho Arthur, José Arthur. Em nome de Jesus, Pai, visita essa vida. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece o levantar e o deitar deles. Que em nome do Senhor, quando um pai pede para um filho porque há necessidade, Pai, visita o Júnior Arthur, o José Arthur, do alto da cabeça até a planta dos pés. Indo ali, Pai, revertendo qualquer cenário, qualquer momento que esse jovem ou que essa criança, eu não sei a idade, está passando. O Senhor é aquele que conhece tudo. O Senhor é aquele que escreveu uma história para todos nós. Que o José Arthur siga os passos da escrita daquilo que o Senhor separou e já escreveu antes mesmo dele nascer. Obrigado, meu Deus, porque cremos que não só o José Arthur, como o Júnior, o pai dele, em nome de Jesus, a família dele está sendo agora visitada pelos anjos do Senhor, levando ali, Pai, a necessidade, aquilo que eles precisam. Pai, nós como filhos e irmãos aqui estamos intercedendo, estamos em comum acordo aqui, em concordância, intercedendo por essa família também. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, pela fé. É pela fé que eu agradeço desde já. Eu creio que já foi feito, para honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome do Senhor também, Pai, coloco diante de Ti a família da Sônia Santana. Que em nome do Senhor pedi oração aqui. Pai, os teus filhos estão correndo ao teu encontro. Assim como aquele povo, quando viu o Senhor entrar no barco para descansar, eles foram a pé, com dores, com fome, não se importaram pela distância e pelo caminho.
Muitos aqui, assim como a Sônia Santana, como o Júnior pediu por José Arthur, como o irmão Rodrigues que pediu pela Leide. Pai, em nome de Jesus, são famílias, pessoas que estão pedindo, estão correndo ao teu encontro. E aquele que corre ao teu encontro te acha. E quando acha, o Senhor dos céus estende as mãos, porque o Senhor não está com os ouvidos fechados, nem as mãos encolhidas para abençoar. Nós cremos no poder que vem do Senhor. Nós cremos, Pai, na oportunidade que o Senhor nos dá de ter um encontro contigo. Que cada vida aqui, Pai, que está apresentando suas causas, tanto do grupo, da live, do YouTube, onde quer que essa live está sendo compartilhada, que em nome de Jesus eles sejam alcançados pelo poder do Senhor. Desde já, Pai, manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça sobre a vida financeira do teu povo, sobre a vida espiritual, sobre a vida, Pai, sentimental principalmente, sobre a vida em família. Pai, visita os jovens, visita as crianças, Pai, coloca anjos, Senhor, ao redor, guardando, Pai, essas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu queria colocar aqui diante de Ti a filha daquela moça, Senhor, que o vizinho que era um pastor, que ceifou a vida dela, que em nome de Jesus, Pai, essa mãe seja consolada. Envia o Espírito Santo, que é consolador dos consoladores, aquele que sabe fazer, levar o bálsamo do refrigério em horas de dores e de luta. Pai, em nome do Senhor, não só na vida da mãe dessa jovem que está enlutada, pois perdeu sua filha de 13 anos, mas como a vida de muitos outros que nesse dia partiram, pessoas que podem estar em hospitais, em cadeias, pelas ruas, ali, Pai, precisando de um socorro vindo de Ti. Coloca os Teus anjos ao redor, como muralhas de fogo, para proteger, levando bênção, cura, libertação, transformação de vida. Pai, em nome do Senhor é vida e vida em abundância. O Senhor é um Deus que veio para nos trazer liberdade. Liberdade é o que muitos estão também precisando. Leva a libertação dos vícios, Pai, quer seja da bebida, da droga, do cigarro, qualquer tipo de vício, porque tem muitos vícios que às vezes aparentemente são vícios disfarçados, mas o Senhor é Deus que repreende, paralisa, Pai, a obra dos vícios na vida do teu povo. Eu entrego esses espíritos, Senhor, dos vícios no teu altar para ser mandado para um lugar determinado por Ti e de lá jamais volte. No lugar, Pai, preencha com o sangue de Cristo, não deixe vazio, para que o inimigo não venha encontrar a casa vazia e querer fazer pousada ali novamente, mas sim que o lugar esteja cheio